Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de 276, questão 81. Então Kardec diz assim: falamos há pouco do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal, né? É um processo normal do que a prodigiosa resistência da campânula sob a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médiuns, objetos muito leves oferecerem idênticas resistências e, em seguida, cederem de repente ao menor esforço, na experiência de que acima tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que sobre ela atua. O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou. Porém, uma força estranha se lhe opõe ao movimento, e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como reside no ar, a que aumentam ou diminuem o peso aparente da campânula. Fazei a experiência da campânula pneumática diante de um camponês, diante de um campônio ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar, que ele não vê, e não vos será difícil persuadi-lo de que aquilo é obra do diabo. Então é lógico que ele vai entender aquilo como obra do diabo. Imagine só, os corpos ali se movimentando graças à influência do ar, a pressão do ar, o movimento do ar, né? Como, por exemplo, a NASA, por exemplo, a NASA tem aqueles locais onde eles colocam lá dentro aqueles candidatos, né, que estão assim estudando ainda, e de acordo com a gravidade eles ficam suspensos no ar, para lá, para cá, para cá, para lá. Aquilo ali, se não explicado ao incrédulo, ele pode pensar que aqueles astronautas ali, eles estão volitando dentro daquele compartimento de teste, né? Graças a uma influência diabólica. Até você explicar, como se diz o ditado, que focinho de porco na tomada, o indivíduo sofre. Dirão talvez que, sendo imponderável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. Então, dirão talvez que, sendo imponderável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. De acordo, mas notai que, se nos servirmos do termo acúmulo, foi por comparação, não por assimilarmos em absoluto aquele fluido ao ar. Está vendo a diferença? Ele é imponderável. Seja, entretanto, nada prova que o é,
desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de lhe conhecer todas as propriedades. Então, desconhece-se a natureza íntima desse fluido, né? A natureza íntima. Desconhece a natureza íntima. Antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar. Ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Isso aqui é mais do que fato, né? Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferece grande resistência a quem queira suspendê-lo. Então, a pessoa eletrocutada, ali fixada, tenta, para você ver, retirar aquela pessoa eletrocutada. Ela está presa à placa de cobre. Ela está presa graças à atração magnética da alta eletricidade. Tenta retirar ela dali. É óbvio, ela está presa, mas ela não está morta, porque ela está usando uma roupa especial e o corpo físico dela não tem contato com a eletricidade, mas o corpo físico dela tem contato com o campo energético magnético que a atrai. É óbvio que se você chegar lá e colocar a sua mão naquela pessoa, você pode morrer. Enquanto ela lá viva, protegida pela roupa. Então, se você se munir de uma roupa apropriada, se você chegar lá e tentar retirá-la daquela placa de cobre, você não consegue, a não ser que alguém desligue a energia. Só assim. Observe para você ver aquelas pessoas que elas fazem reparos naquelas torres de alta tensão e que elas caminham até sobre aqueles cabos de alta tensão, porque elas ali usam a roupa apropriada. Graças àquela roupa, elas não recebem choque. Mas ali é realizado todo um processo para que ela inicie o processo. E também, ao terminar, é realizado todo um processo de proteção, tanto no princípio quanto no final. Porque senão a eletricidade a mata, né? Tornou-se assim aparentemente mais pesado. For ilógico afirmar-se que o suporte não existe, simplesmente por não ser visível. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas, mas o espírito pode ter alavancas que
nos sejam desconhecidas. Pode ter? Não. Tem. Nós não conhecemos nada ainda do Espírito. Nós não conhecemos nada ainda do perispírito. Nós não conhecemos nada assim das leis, dos desígnios, da natureza divina. Existe um horizonte muito vasto, enorme, que nós gradativamente só com o passar da evolução vamos absorvendo de acordo com a nossa evolução. Até porque não adianta, no nível que nós nos encontramos, absorver todo esse conhecimento. O que adianta? O que adianta nós, no nível que nos encontramos, absorver o conhecimento dos seres que residem em Marte? Não vai adiantar nada. Isso não vai nos fazer melhor e nem pior que eles. Acredito que, sim, arrumaremos problema. Arrumaremos problema. E mais nada. Porque a partir do momento que nós adquirimos algo além do que conseguimos, aquilo ali se torna um problema e não uma solução. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites dos testemunhos dos sentidos. Olha só para você ver. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. A natureza nos prova isso todos os dias, que vai além dos nossos limites, né? Dos testemunhos dos nossos sentidos. Nós desconhecemos as capacidades que temos, o potencial que nós possuímos. Por isso que vivemos na incredulidade, nesta ignorância, em 100%. Olha só para você ver. A nossa capacidade cerebral, juntamente com a nossa inteligência. Olha só para você ver como é que é as coisas. Em 100%, de acordo com a espiritualidade. Isso é de extrema importância, para ver o quanto nós somos ignorantes ainda de conhecimento das leis divinas, o quanto nós não sabemos ainda trabalhar com as ferramentas que nós temos no nosso interior. Por exemplo, a espiritualidade nos diz o seguinte: a nossa capacidade cerebral, que inclui inteligência, intelecto, moral, cultura, tudo isso. Você entendeu? 100%.
de tudo isso, da nossa capacidade cerebral, nós utilizamos apenas 0,5% da nossa capacidade cerebral. Intelecto, moral, cultural, inteligência, tudo isso. Menos de 0,5% nós usamos. Agora você quer uma outra assim mais interessante? Chico Xavier. Aí você pensa assim, nossa, Chico utilizou a capacidade cerebral e toda a tua inteligência, uns 50%, 60%, né? Não, aí vem os bons espíritos e nos diz que Chico Xavier, tudo que ele fez nessa existência, corresponde-se a 1,5% da capacidade cerebral. Quer dizer, o Chico é mais evoluído que nós em matéria de inteligência cerebral. Ele usou mais que nós. 1%. 1%. Porque nós, 0,5%. O Chico, 1,5%. Então o Chico usou mais do que nós, 1%. Agora, 1% mais do que nós, o Chico fez tudo que ele fez. Agora, imagine Nosso Senhor Jesus Cristo que chega lá pelos 70%, pelos 80%. Você já parou para analisar quanta coisa nós possuímos que não usufruímos por ignorância nossa? Gente, nós temos tanta capacidade. Por isso que eu não tenho esse costume de pedir a Deus, a Jesus, ao professor, à avó Leontina, que me livre dessa cólica renal que eu estou com ela justamente nesse momento. Quem me conhece sabe que eu estou com alguma coisa que está me inquietando o corpo aqui. Cólica renal. Mas eu não peço. Não é porque você é egoísta, orgulhoso. Não. É porque eu reconheço que eu sou merecedor dessa dor. Eu não mereço ficar sem ela. É isso que me lapida. Médio não pode. Você não pode conceder a médio asas. Luxo. Médio não tá para fazer graça. Médio você tem que trazer médio ali, ó, no cortado. Porque se você der asa para ele, ele pensa que presta. E depois que ele bate asa, ele não volta mais. Então, aqui ó, o espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites dos testemunhos dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado, de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos sem esforço e como se se tratasse de uma pena, um homem forte e robusto, juntamente com a cadeira em que está sentado, as intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Então, a causa é estranha à pessoa que, produz o fenômeno. Porque uma pessoa fraquinha fisicamente, ele pode erguer uma cadeira com outra pessoa, com a cadeira com 200 quilos, enquanto uma pessoa musculosa e tudo mais,
que poderia levantar aquilo ali com a facilidade imensa através do poder da mente, ele não consegue. Então, é neste processo que encontra-se as adversidades, mas não na questão adversidades negativas, as adversidades no processo do relativo e da desigualdade evolutiva. Você entendeu isso aí, né? É nesse momento. Porque não há como, só mesmo você trabalhando com aquela pessoa, levando-a ao exercício, exercitando-a cada vez mais, para você ir se inteirando cada vez mais daquelas capacidades fluídicas, daquelas energias, daquele processo energético, daquele potencial dos dons mediúnicos que ela possui, um estudo mais acurado, com seriedade, com responsabilidade, sem o qual é impossível, né? Olha, nós vemos ventos que arrancam árvores, que tem máquinas que sofrem para arrancar. E o vento chega e vai só, tomba ela de uma hora para outra. Questão de segundo, o vento tomba aquela árvore e faz ela sair rolando. Uma máquina ali, essa máquina arranca aquela árvore. Mas já demora quase uma hora ali, trabalhando. Agora, não sei se é preguiça dos maquinistas. Não é não. É que realmente ela é fincada no solo, no subsolo. Mas que energia é essa? Que fluido é esse na natureza que o vento tomba um prédio? E existe dinamite que tomba um prédio de um lado e não tomba do outro. Então existem energias que nós desconhecemos, gente. Então, tá aí a importância do estudo. Capítulo 5 é o próximo, das manifestações físicas espontâneas. Nós vamos tratar de ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de pesos, arremesso de objetos, fenômeno de transporte, dissertação de um espírito sobre os transportes. É um capítulo maravilhoso esse aqui também, né? Todos são maravilhosos. Só que nós temos que entender que a água tem que ser sorvida aos goles, aos poucos. Não peguem tudo que vocês estão ouvindo aqui e vão colocando em prática, não. Estude. A melhor maneira de não ser mistificados é através dos estudos da literatura espírita, assim como obras básicas. Agora, aqueles médios, aquelas pessoas que não estudam, eles estão sujeitos a serem mistificados. Olha, eu conheço no Brasil, não vou dizer nome, não vou dizer nada. Eu conheço no Brasil um estado, isso é um tipo de alerta para as pessoas. Um estado tem uma casa espírita que se diz espírita, um espírito lidera lá aquela casa
2022. Não vamos pensar que é o nosso irmão João de Deus, não, porque é um outro caso, tá? Tem um espírito que atua lá naquela casa com o nome de uma celebridade. Isso que é terrível. E uma pessoa, uma moça, chegou lá, você entendeu? E esse espírito prometeu a ela a cura, prometeu curá-la. Só que primeiro, antes de curá-la, ela tinha que passar por um trabalho lá, como se fosse uma limpeza, onde nessa limpeza, você entendeu? Incluiria ela ter um certo relacionamento com o médium incorporado, o espírito incorporado no médium. Então, o espírito disse: eu incorporado no médium tenho que atuar sexualmente em você para poder realizar uma limpeza em você. Você acredita nisso? Não? Então estude o espiritismo para você nunca cair numa dessa. Porque no Brasil tá cheio disso, viu? Vamos para o próximo vídeo.